paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos começar agora alguns vídeos, dar início a uma sequência de vídeos falando sobre o nosso curso que iniciamos ontem na Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. E para começar, nós vamos falar e relembrar os irmãos o que é teologia, o significado da palavra teologia. Teologia é a junção de duas palavras em gregos, theos e logos. Essas palavras significam Deus e palavra, ou também razão. E quando você junta essas duas palavras, você tem o significado do estudo de Deus, o estudo da razão. Eu prefiro pensar que a teologia é o estudo daquilo que Deus nos revelou. Deus é um ser ilimitado, Deus é um ser muito grande, Deus é um ser que é inimaginável. E nós não conseguiremos colocar Deus dentro de parâmetros que nós temos como altura, profundidade, peso. Isso nós não conseguiremos colocar Deus nessa caixinha que temos. Então, Deus para mim, a teologia para mim é o estudo daquilo que Deus revelou para o seu povo. E em cima disso, nós vamos estudar e procurar entender aquilo que Deus revelou para o seu povo, para a sua igreja, certo? Teologia não é simplesmente acumular informações. Nós não estudamos teologia simplesmente para saber mais, nós estudamos teologia para conhecer melhor a Deus e viver de acordo com aquilo que Ele revelou. Onde a teologia começa? A teologia começa na revelação. O princípio fundamental da teologia diz que nós não começamos tentando entender Deus, mas começamos a descobrir Deus pela nossa própria imaginação. Começamos com aquilo que Deus nos revelou. E como Deus se revela? Deus se revela através da natureza. Deus se revela através dos princípios morais que o ser humano, mesmo sem ter contato com a Bíblia, já tem. Haja vista que em tribos que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Deus, elas têm princípios morais. Quem deu esses princípios morais a essas tribos, se elas não conheciam a palavra de Deus? Não é verdade? Então, como começa o estudo da teologia? Primeiro, pela revelação. Desculpa. Que para nós a revelação é a Bíblia. Segundo, ela passa pela compreensão. Você lê, você entende e aí você compreende. E terceiro, ela passa pela organização teológica. Você vai aplicar os temas e doutrinas de maneira ordenada para que você possa aplicar esses temas e essas doutrinas na sua vida. E por último, de fato, é a aplicação. O que você aprende, o que você lê, o que você entende, o que você estuda, você aplica na sua vida. A revelação é o ponto de partida. A teologia organiza e articula aquilo que Deus revelou, certo? O próximo ponto que eu queria abordar com você é a fé em busca de compreensão. O Anselmo de Cantuária ele viveu no século 9 depois de Cristo. Ele utilizou uma expressão que ficou muito conhecida no meio teológico, que é a seguinte: fides quaerem intellectum. Não se espante, é uma palavra em latim que significa a fé em busca de compreensão. Isso não significa que o cristão vai ter que abandonar a fé para pensar. Isso não significa que você vai ter que colocar ou compreender tudo aquilo a respeito de Deus. Isso só significa que você vai estudar para entender e fortalecer a sua fé. Por que você deve estudar teologia? Porque cada crente, cada cristão, cada obreiro deve estudar teologia. Primeiro, para conhecer melhor a Deus. Você não vai conhecer melhor a Deus através só da oração. Você vai conhecer melhor a Deus através da sua palavra e também da oração. Você vai ouvir a voz de Deus
principalmente através da sua palavra. O segundo ponto, por que estudar teologia? Para proteger a igreja de erros doutrinários. Nós falamos na nossa aula sobre inúmeras heresias que têm invadido as nossas igrejas, principalmente aqui no Brasil. Nós temos problemas difíceis com miscigenação, ou não vou dizer miscigenação, porque miscigenação é a mistura de raças, mas a mistura de dogmas religiosos de outras religiões entrando para a religião evangélica, entrando no nosso meio. Só para dar um dado a você, você pode perceber aí um monte de igrejas que hoje elas têm em seus rituais de culto, as suas liturgias, peças indumentárias que lembram muito indumentárias de culto de matriz africana. A pergunta é: o Evangelho, a Bíblia, a revelação pura e simples da Bíblia já nos deu ou mostrou ou tem algum versículo na Bíblia dizendo que nós temos que usar tais tipos de roupa e que esses tais tipos de roupa nos trarão mais santidade ou mais ligação com Deus? Onde está isso? Então, quando você estuda teologia, você aprende a defender de fato a sua fé, a defender de fato o Evangelho, a defender de fato a sã doutrina. Nós estávamos falando ontem, doutrina não é cabelo, doutrina não é roupa, doutrina não é a liturgia do culto, doutrina não é um instrumento musical, doutrina não é nada disso. Doutrina é a martiologia, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina da igreja. Tudo isso é doutrina, como a igreja deve proceder. O resto que passar disso é invenção do homem e a gente tem que nos proteger dessas coisas, porque senão vai ficar difícil agradar o nosso Deus. E um terceiro ponto, para que eu tenho que estudar teologia? Para ensinar corretamente a palavra. Uma igreja que não conhece a doutrina ou não conhece sua doutrina fica vulnerável a qualquer vento de ensino, a qualquer pessoa que chega pregando um novo evangelho. Nós fomos lembrados pela irmã Marisa, que Paulo disse: se um anjo aparecer pregando outro evangelho, além do que eu já preguei, e se mesmo eu aparecer, Paulo dizendo, se mesmo o Paulo aparecesse pregando o evangelho, fosse maldição. Infelizmente, hoje, só pregar Jesus Cristo na igreja parece que não está sendo suficiente. Há um grande pregador que dizia que a cada dia fica mais difícil apresentar o Senhor Jesus Cristo ou pregar sobre Jesus Cristo na igreja, porque as pessoas não querem só Jesus Cristo, elas querem Jesus Cristo e mais alguma coisa. Tá certo? Teologia da transformação. Existe um perigo em buscar a Deus, ou existe um perigo em buscar a Deus sem estudar sobre Deus. A verdadeira teologia deve atingir a mente e também deve alcançar o coração. Quando nós estudamos teologia, nós temos que entender que ela vem trazer luz à nossa cabeça para trazer fogo ao nosso coração. O que nós vemos hoje de pentecostalismo nas nossas igrejas, nas igrejas brasileiras, me traz um pouco de preocupação, porque são pessoas que arrogam para si ter o fogo do Espírito Santo, dizem que as suas manifestações, que eu não tenho nada contra, mas tenho minhas ressalvas, que aquilo é o fogo do Espírito Santo, que aquilo é o mover do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Mas quando não se tem direcionamento da Bíblia,
aquilo não passa de movimento. E um dia esse movimento acaba. E quando esse movimento acaba, as pessoas ficam órfãs, porque já não tem mais aquele ímpeto de fazer aquelas coisas que faziam antes. O que a teologia verdadeira faz? Ela deve atingir a mente, mas também atingir o coração. Você estudar teologia sem ter o coração transformado, você vai virar, ou você vai ser uma pessoa com um nível de conhecimento grande, mas vai virar uma pessoa seca e sem a presença do Espírito Santo. Você buscar a presença do Espírito Santo sem teologia, você vai ser uma pessoa fanática, você vai ser uma pessoa propensa a aceitar qualquer vento de doutrina. E aí, qualquer pessoa que aparecer balbuciando qualquer coisa, falando qualquer coisa, você vai seguir essa pessoa, você vai cair, você vai estar em uma armadilha. E, geralmente, para sair dessas coisas, para sair desse sistema, é uma dificuldade muito grande. Então, eu espero que ao estudar conosco, a sua mente seja transformada pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, e que o seu coração possa ser incendiado pelo Espírito Santo. Quanto mais você estudar a Palavra, mais você vai ter firmeza de caráter, mais você vai ter firmeza para pregar o Evangelho, mais você vai ser um crente, um obreiro abençoado. Essa igreja está numa grande obra, essa igreja está alargando as suas tendas, essa igreja tem, da parte de Deus, uma promessa muito rica, e se você não estiver estruturado para nos ajudar, para ajudar o seu pastor, ajudar essa igreja, nós vamos ter dificuldades. Deus está levantando pessoas, obreiros, obreiras, cristãs, crentes, para que essa obra seja abençoada. E você é um desses canais. Obrigado por nos acompanhar. Ore por esse ministério, ore por mim, ore pela sua igreja. Continue trabalhando, continue estudando, porque as promessas de Deus estão prestes a se cumprir na sua vida, em nome de Jesus.